Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, minha irmã, quanto tempo, né? Pois é, tô aqui hoje trazendo para você a 15ª parte da aula Eu e Minha Boca Grande com Joyce Meyer, bem atrasada, porém, né, aqui já trazendo de volta, vou trazer uma parte, vou tentar, né, me atualizar o mais breve possível, porque eu ainda tô atrasada com o estudo de escatologia no grupo, na plataforma de estudo da Uriujan, que é a nossa plataforma do YouTube e do WhatsApp. Os alunos estão me cobrando, quase 40 alunos, né, que estudam conosco. Eu também tenho que começar lá na igreja a formação Teologia Pastoral, que eu vou fazer no WhatsApp com algumas aulas presenciais na igreja. Tem alunos também já me cobrando, então eu estou bem assim, atarefada. Tivemos aí alguns problemas, né, de saúde com a minha filha, e eu tive que me voltar a isso, né, e eu por isso dei uma puxada no freio, mas eu estou me organizando aqui para atualizar tudo de novo. Vou voltar aos devocionais, vou voltar agora, estou voltando agora aqui com Eu e Minha Boca Grande, Joyce Meyer, hoje a 15ª aula, e vou voltar já já com a sala de aula, tá? Porque a gente não pode parar, né? Não dá para parar o estudo da palavra de Deus, né? Hoje, amanhã na igreja, às quarta-feira nós estamos estudando na nossa igreja aqui, levando Jesus às nações. Quarta-feira é dia de estudo, é só para crentes, tá? Aqueles que gostam só de bagunça, de oba-oba, de profetada, que gosta de ficar, né? Só recebendo bênção, só campanha, não gosta muito do culto de quarta-feira, não. Quarta-feira é culto de ovelha, né? Eu costumo dizer que, como eu ouvi do meu pastor, né, que ovelha não falta culto do anjo da igreja, dos seus pastores, do seu líder espiritual, porque é culto de estudo da palavra. E nós estamos estudando quarta-feira os dons espirituais, e nessa quarta nós estaremos estudando 3 dons: o apostolado, o pastoreado e o evangelismo, tá? Vocês vão conhecer esses 3 dons na quarta-feira, às 19 horas, no culto aqui na Iljan, quem for, né? Então, vai ser uma bênção. Espero você se desperte por estudar a palavra de Deus, porque às vezes as pessoas querem crescer espiritualmente, mas não querem estudar a palavra de Deus. Não tem crescimento espiritual se não estiver estudo, né, do conteúdo da palavra de Deus. Não dá para crescer, né? Não dá só para ficar no movimento, no oba-oba, na cantarola, não. A palavra é o alimento principal. Você não pode ficar só bebendo água. Você não pode ficar só comendo um tipo de alimento toda a vida. Não, você tem que se alimentar de todas as proteínas, de todos os alimentos que o seu organismo precisa. E a Bíblia, ela contém todos os alimentos que o nosso espiritual necessita para crescer. Então, quem não gosta de estudar a palavra de Deus não é crente de verdade, amém? Pastora Luana, paz do Senhor, minha linda, bom tê-la aqui conosco. Estamos dando início agora à 15ª parte do estudo Eu e Minha Boca Grande, de Joyce Meyer. Vamos lá? O tema de hoje: a sua língua está salva? Vamos saber se a nossa língua está salva? Xiii! Agora é que eu quero ver, hein? Vamos lá. O versículo chave desse tema, capítulo 15, né? Parte 15 aqui de Joyce Meyer, Eu e Minha Boca Grande, a sua língua está salva. O versículo chave é Filipenses, capítulo 2, versículo 12, que diz assim: e desenvolvei, cultive, né? Siga para o alvo e completem totalmente a vossa salvação com temor e tremor. Quer dizer, né? Não confie em si mesmo, tenha extremo cuidado, sensibilidade, consciência, vigilância contra as tentações, temor de qualquer coisa que possa ofender a Deus, né? E desacreditar o nome de Jesus. Amém ou não amém? Vamos começar esse estudo agora. Pai do Senhor, Andrezinho, irmão Andrezinho, tudo bem? Né, André Luiz,
bom tê-lo conosco aqui nessa aula. Muito obrigada pela sua presença. Vamos lá. Joyce Meyer vai dizer, eu me lembro quando Deus falou ao meu coração. Joyce, está na hora da sua língua ser salva. Tu já imaginou Jesus falar isso para você? Eliane, está na hora da tua língua ser salva. Você pensa que tu tá salvo, mas se a tua língua não tiver, como é que tu vai arrancar a tua língua para entrar no céu? Se bem que tem uma passagem na Bíblia que diz, né? Se teu olho te faz pecar, arranque-o. Então Deus falou com Joyce, Joyce, está na hora da sua língua ser salva. Isso pode soar estranho, mas é verdade. É possível ser salvo e não parecer. O indivíduo pode ser um filho de Deus e ainda assim não falar como filho de Deus, porque assim era com Joyce. Joyce vai dizer, assim era comigo. Não basta ser salvo, a língua deve ser salva também. O apóstolo Paulo chama esse processo de desenvolver a nossa salvação. Ou seja, às vezes somos salvos, mas precisamos desenvolver a nossa salvação. O que significa exatamente desenvolver a salvação? Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, Paulo declarou plenamente que a salvação não pode ser ganha, ela é dada pela graça de Deus e recebida mediante a fé. A salvação não é a recompensa por boas obras, para que ninguém se glorie. No novo nascimento, Deus, por sua graça, misericórdia, amor e bondade, envia seu Filho Jesus Cristo para viver em nós, nos confere seu Espírito Santo e cria em nós um novo coração. Deus faz todo o trabalho e nós recebemos o dom gratuito da salvação pela fé. Trabalhar a salvação que recebemos gratuitamente é uma outra etapa da nossa caminhada com Deus. Deus deposita a semente e nós cooperamos com a obra do Espírito Santo para que a semente comece a crescer como uma planta que se apodera de todas as áreas de nossas vidas. Amém ou não amém? Vamos falar sobre cultivando, como cultivar essa semente. Gálatas, capítulo 3 e versículo 16 diz assim, ora, as promessas foram feitas a Abraão e aos seus descendentes. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, ao teu descendente, que é Cristo. A Bíblia se refere a Jesus Cristo como a semente. Gosto disso porque significa que se tiver uma semente, vou ter uma colheita. Se você tiver, meu irmão, uma semente, você vai ter uma colheita. Mas você vai ter que saber cultivar essa semente para também você não perder essa colheita. Amém ou não amém? Jesus é a semente de tudo de bom que Deus deseja para nós. A semente é plantada por Deus. Jesus é a semente de tudo de bom, a semente é plantada por Deus, mas deve ser cultivada, nutrida, aguada e cuidada. O solo no qual ela é plantada deve ser arado e sem ervas daninhas. Nosso coração, a nossa vida, são o solo. Tudo que precisa ser mudado e removido não é feito de uma só vez. Há um grande trabalho a ser feito e somente o Espírito Santo
sabe quando e como se deve ser feito esse trabalho. Enquanto o Espírito Santo trabalha, a gente canta lá na igreja, né? Trabalha, Espírito Santo, na minha casa, né? Enquanto o Espírito Santo trabalha certos aspectos da nossa vida, temos que nos submeter a ele toda a nossa vontade. O que significa submeter a carne e a liderança do Espírito sobre a nossa vida. Se cada um pudesse se lembrar do início da sua caminhada com Deus e fizesse um inventário de todas as coisas que o Espírito Santo já mudou desde então, meu irmão e minha irmã, ficaria maravilhoso em reconhecer quão diferente está agora, comparado ao que era quando começou. E eu vou dar uma pausa aqui para contar algo para vocês, que esse texto, o quanto esse texto é verdadeiro. Eu tenho uma amiga, né, de vez em quando ela assiste aqui, pode ser até que ela venha assistir, venha ouvir eu falar sobre ela, que é a Bispa Fátima, de São Paulo. Ela acompanha a minha caminhada desde que eu me converti, desde que eu me tornei missionária e que eu fui, né, fazendo a obra de Deus, e algumas vezes eu conversava com ela, e, aliás, algumas vezes, não muitas vezes, e agora, quando eu falo com ela, acompanhou minha unção pastoral, minha unção episcopal, acompanhou tudo. E às vezes, quando eu falo com ela, agora ela fala para mim, Bispa, como eu fico feliz de ter podido te conhecer antes e de conhecer você agora e ver quanto Deus te transformou. Você era braba, mulher. Eu acho engraçado ela falar, você era muito brava, você brigava muito, não podia falar nada que tu quebrava o pau, tu era muito brava, não tinha nem argumento para conversar contigo. E hoje você é essa mansidão de pessoa, lógico, eu ainda sou um pouco brava, mas dessa pessoa alegre, essa pessoa que procura passar tudo com amor, né? Com seriedade sim, mas ao mesmo tempo com amor, né? E eu era uma pessoa assim, né? Ou é ou não é, ou vai ou racha, né? Ou ainda brincava, vai ou racha ou arrebenta a tampa da caixa. Então, o Espírito Santo muda, o Espírito Santo transforma. E uma das coisas que a gente precisa buscar de transformação do Espírito Santo na nossa vida, para ter, né, uma convivência boa na nossa língua, é o controle do domínio próprio. Dizer para você que eu ainda não tenho vontade de brigar em algumas situações, mentira. Ela ainda falou para mim, eu aprendi essa frase contigo, tem hora que dá vontade de dar na cara, ao invés de dar na outra face, ao invés de dar a outra face, como a Bíblia ensina. Mas a gente tem vontade, mas o crente, o convertido, o salvo em Cristo, precisa ficar em algumas coisas só na vontade e pedir a Deus para tirar até a vontade, porque tem que ter o domínio próprio, controlar o ímpeto pecaminoso, né? Vontade dá de responder algumas coisas, vontade dá de falar algumas coisas, vontade dá de nos rebelarmos, né? Por assim dizer, de tentar nos defender. Eu era uma pessoa que, se os outros me acusassem, eu entrava em minha defesa, porque eu desconhecia o advogado justo e fiel que eu tenho na minha vida e que eu não preciso me defender, né? Porque ele me defende, como diz, né, o próprio aquele louvor que todo mundo conhece, né, que é muito conhecido, meu advogado é o meu Senhor, ele me defende do acusador, minha causa entreguei em suas mãos, pode descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou e garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo e para sempre fiel, né? Então, eu desconhecia esse advogado, né? Eu queria me defender, né? Eu queria me autodefender. E com essa autodefesa, a gente libera palavras negativas, a gente libera palavras contrárias, a gente ofende, a gente julga as pessoas, a gente, né, acaba ferindo o nosso próximo
e devolvendo, pagando na mesma moeda, estou olhando para o lado aqui porque eu estou compartilhando, tá? Pagando na mesma moeda aquilo que nós deveríamos confiar no nosso advogado. E com os frutos do Espírito, né, o domínio próprio, como eu disse aqui principalmente, a gente vai aprendendo a controlar. Eu fico feliz, e realmente, como diz esse texto, a gente der uma paradinha, fazer aí, né, dar uma viajada no tempo aí, fazer um inventário, nós vamos descobrir como o Espírito Santo já nos mudou, como eu e você, como nós permitimos que o Espírito Santo nos mudasse, né? Quem era a Luana lá atrás? Quem era a Eliane lá atrás? Quem era o Andrezinho lá atrás? Quem era você, meu irmão e minha irmã lá atrás? Talvez você era uma pessoa assim, né? Que era, né, brigona, sei lá, mas com certeza, se você deixar o Espírito Santo trabalhar na tua vida, você vai olhar e vai falar, olha, continua a obra, Espírito Santo. Tem muito mais coisa para Deus mudar em mim, viu? Eu reconheço que tem muito mais coisa que o Espírito Santo precisa mudar na minha vida. Pai do Senhor, Vanessa, Deus abençoe, minha linda. Tem muito mais coisa que o Espírito Santo precisa mudar. Mas em proporção que ele já mudou, eu sou muito grata. Então, é esse controle que nós precisamos entregar na mão do Espírito Santo e deixar o Espírito Santo mudar em nossas vidas. Amém ou não amém? Vamos continuar? A Joyce Maia vai dizer, em Eu e Minha Boca Grande, aqui, 15ª parte, ela vai dizer, lembro-me de que Deus começou a trabalhar a questão da minha independência, pois não conseguia fazer nada sozinha. Depois foi a vez da minha motivação. Ele me mostrou que eu fazia não era tão importante. O mais importante era o porquê eu fazia. Deus lidou com as minhas atitudes, com aquilo ao qual eu assistia na TV, no cinema. Isso Deus já trabalhou comigo também. Eu via cada porcaria, mas o Espírito Santo, ele controla aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve. Ontem mesmo eu estive conversando com uma família lá da igreja que teve aqui em casa, do qual uma delas está presente aqui, e a gente estava falando sobre música secular, né? Eu amava as músicas seculares, cantava em karaokê, em tudo, e quando me converti continuei gostando, né? Porque a gente não deixa de gostar. Se a gente gosta do pecado, a gente não vai gostar de outras coisas que nem é tanto pecado. Pecado é gostoso, gente. Se você falar que o pecado não é gostoso, você é um mentiroso, você é uma mentirosa. Porque o pecado, ele é gostoso. Mas a Bíblia diz, tudo me é lícito, porém nem tudo me convém, né? Pecar é bom. Se não fosse bom, tanta gente não era tentado a ele. Ir, né, em direção a ele. Só nos resta resistir a ele. Então, eu estava conversando com essa família sobre música secular. Eu falei, bom, a gente tem que fazer escolha, né? Oi, Maria de Lourdes, tudo bem? Lourdinha, né? Ô, minha missionária, paz do Senhor. A gente tem que fazer a escolha. Ou a gente... Ô, Pai do Senhor, pastora Josiane, tudo bem, minha linda? Então, a gente precisa fazer a escolha, né? É o que Joyce Meyer está dizendo aqui. Nós precisamos escolher. Ou a gente escolhe o certo ou a gente escolhe o errado. O que vale mais a pena? Eu ficar ouvindo a música secular, que não vai me edificar em nada, só porque ela é bonita, que vai me trazer recordação de um passado, que talvez foi até um passado onde eu não tinha nem Jesus... Ou eu ficar ouvindo louvores que vai me edificar espiritualmente, vai me trazer a presença do Espírito Santo. Então, a escolha é minha. A escolha é minha, a escolha é sua. Foi o que eu falei aqui ontem com a família, né? Mais precisamente com o varão. Né? É pecado ouvir música secular? Dependendo da música, não, porque tem muito mais música secular antiga, muito mais bonita do que muitos louvores dos dias atuais. Mas, se você pode pegar um louvor que te edifica e dedicar um tempo a ouvi-los, você está chamando para a tua casa, você está chamando para a tua vida, você está chamando para o seu, né, para a sua existência, a realidade, aquilo que está no campo espiritual. E o que uma música secular tem no campo espiritual que venhamos chamar para música, para a nossa vida, que possa nos edificar? Nada. Entendeu? Não tem nada. Se tiver alguma coisa, com certeza de bom... Tá rindo, né, Vanessa? Com certeza de bom não é.
De bom não é. Então, vamos chamar a realidade do campo espiritual para o campo físico, aquilo que vai nos trazer vida, aquilo que vai nos trazer esperança, aquilo que vai nos render frutos espiritualmente, aquilo que vai nos fazer crescer, aquilo que vai trabalhar o nosso caráter, o nosso temperamento, né? A nossa vida, né? Então, isso Deus trabalhou muito comigo também. Eu via muita coisa na televisão. Plim, plim, então, meu Deus do céu, sangue de Jesus tem poder, queima, que é macumba. Bom, brincadeiras à parte, vamos voltar para o estudo antes que eu sou censurada. Cinema, com minha maneira de vestir, tá? Com meus pensamentos, com a minha língua naturalmente, tudo coisas que Deus vai mudando na nossa vida, né? Coisas que o Espírito Santo vai trazer na mudança. Eu, hoje, como uma mulher de Deus, não me sinto bem em botar, por exemplo, um short curto e sair na rua, com a idade que eu tenho de 52 anos, né? E como uma mulher de Deus, uma pastora, uma bispa, uma líder de almas, de cuidadora de vida. Não me sinto bem. Não vou me sentir. Não vou me sentir bem. Se você se sente, é você com o Espírito Santo. Eu não vou ditar regra nem doutrina para tua vida. É pecado, porque na Bíblia não está escrito assim. É pecado usar short. Não está escrito, tá? Mas ela fala do pudor em se vestir. Ela fala do escândalo. Ela fala das pessoas ser... mas o problema é do homem que olhou com maldade. Não, se você provocou também, você é uma pecadora. Você que provoca o pecado também é um pecador. Entendeu? Se você vai botar uma roupa que você sabe que os homens vão olhar e vão ficar tentados, você está pecando. Por quê? Porque você está sendo induzindo aquela pessoa a pecar. Então você está pecando junto com quem pecou. É um pecador do mesmo jeito. Entendeu? Então eu não me sentiria bem, mas cada um é responsável por si. Quem ainda gosta, ainda se sente bem, precisa pedir o Espírito Santo para trabalhar isso na vida. Não é eu, não é ser humano nenhum que tem o direito de chegar e apontar o dedo no nariz e falar não pode. Não. É o Espírito Santo. São coisas que o Espírito Santo é que tem que trabalhar. E a Bíblia diz que pelos frutos conhece-se a árvore. A gente vai saber se aquela árvore ela está dando bons frutos, se aquela árvore está pronta, se ela está boa pelos frutos. E os frutos vêm no comportamento, no temperamento, na vestimenta, no caráter, né? no tratamento, nessas coisas que as pessoas vão demonstrando para a gente quem elas são, os frutos que elas dão, né? E vamos continuar. Para ser sincera, diz Joyce Meyer, Deus tem tratado mais constantemente da questão da minha língua do que qualquer outro aspecto. E eu acredito que assim não é diferente, né? É com todos. Ué, Josiane, abaixa um pouco o volume. Que é isso, pastora? É porque ela escreveu, aqui tá duas vozes. Ué, Regina, mas não dá para ouvir volume escrito, não. O que é isso? Não tô te entendendo. E fala com ela no reservado, não precisa falar aqui no público. E não tem nada aqui com volume, não. O volume aqui, meu aqui tá ótimo, não tá dando eco nenhum aqui, não. Tá? Como é que tu vai escutar volume no texto, menina? Eu, hein? Só tu mesmo. Essa foi demais. Bom, vamos lá. Quando Deus quer usar alguma coisa, o diabo, com certeza, levanta-se e vai tentar roubar isso. Olha, eu vou repetir isso. Quando Deus quer usar alguma coisa... Ô, missionária Lourdia, que bom, minha linda, tê-la aqui conosco hoje nessa aula, viu? Seja bem-vinda. Quando Deus quer usar alguma coisa, o diabo com certeza levanta-se e vai tentar roubar isso. Oi, Cláudia, Pai do Senhor, minha querida. Quando Deus quer usar, aí tá repetindo, não, foi só um pedacinho, o Josiane. Foi um pedacinho que eu liguei aqui no computador para poder pegar o link, aí deu uma repetida, não vai repetir mais não, tá? Quando Deus quer usar alguma coisa, o diabo com certeza levanta-se e vai tentar roubar isso. Isso acontece com frequência, viu? Se Deus quer usar a tua vida, o diabo vai tentar te parar.
Se Deus quer usar alguma área da tua vida, o diabo vai tentar te impedir. Se ele quer te usar na igreja, ele vai tentar parar a obra de Deus, não deixar você chegar lá, tá? Não vai deixar você aprender aquilo, ele vai interferir. A Joyce Meyer vai dizer que desde que foi chamada para ensinar a palavra de Deus, que Satanás vem se levantando, né? E tentando se intrometer na propriedade do Senhor. E ele faz isso mesmo. Claro que ela aprendeu muitas coisas sobre a língua no decorrer dos anos, mas chegou um dia em que Deus disse a ela: Joyce, está na hora da sua língua ser salva. Sabe que isso não era apenas um pequeno ensinamento do Espírito Santo sobre o poder da palavra, mas uma revelação sobre a mudança de vida por intermédio da língua. Continuando, endireite a sua língua. Oh, meu Deus, será que tem gente com língua torta aí? Endireite sua língua. Provérbios, capítulo 8, versículo 6 a 8, diz: Ouvi, pois, falei, coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamarei a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, correta de acordo com Deus. Não há nelas nenhuma coisa torpe nem perversa. Meu irmão, minha irmã, Joyce Meyer vai dizer que quando ela leu esse versículo, quando li esses versículos, sabia que tinha um longo caminho a percorrer. Eu estava orando por uma unção mais forte do meu ensino e ministério, e Deus tinha que me mostrar 3 homens na Bíblia que foram chamados, mas que tiveram problemas com a língua. Deus me revelou que foi preciso tratar primeiro das palavras da língua desses homens, antes que ele pudesse usá-la da maneira que tinha planejado. A língua temerosa de Jeremias. Vamos falar quem são esses 3 homens para você, né? Um deles aqui, né? A língua temerosa de Jeremias. Jeremias, capítulo 1, versículo de 4 a 10, diz assim, presta atenção. A mim, Jeremias, me veio a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de criança. Mas o Senhor me disse: Não diga, não passo de criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar farás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, colocou-me na boca e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos para arrancarem e derribarem, para destruírem e arruinarem e também para edificarem e para plantarem. Que coisa linda, né? Como eu queria que o papai fizesse isso. Botasse a mão na minha boca, ô glória! Ele bota, né? Só a gente não vê, mas que ele bota, ele bota. Deus chamou Jeremias como um profeta às nações. Imediatamente, Jeremias começou a falar coisas que Deus não tinha. Imediatamente, Jeremias começou a falar coisas que Deus não tinha dito. Deus tinha que endireitar a língua de Jeremias. Olha isso. Depois disso, Jeremias ainda começou a falar coisas que Deus não tinha dito. E Deus teve que endireitar a língua de Jeremias antes que pudesse usá-la. Tá vendo? Deus dá o dom, depois Deus endireita a língua, porque é perigoso. Um profeta tem que tomar muito cuidado com as palavras que libera.
Porque ele pode matar uma alma, ele pode matar uma vida, ele pode liberar uma palavra que venha matar a pessoa espiritualmente. Então não basta você receber o dom, você precisa trabalhar esse dom. Você precisa ter cuidado com a forma que você vai usar esse dom. Já pensou uma pessoa com dom de profeta para liberar uma palavra igual essa, né? Que Deus falou para Jeremias que ele estaria constituindo e arruinando de acordo com a vontade de Deus. Aí já que Deus deu esse poder a ele, alguém se levantasse contra ele, né, igual a gente vê hoje em dia, muita gente fala, vai descer a sepultura, ia matar uma renca de gente, porque Elias fez chover segundo a palavra dele, e não segundo a palavra de Deus, porque ele era um profeta, e a palavra que sai da boca de um profeta tem poder, tem força. E aí Deus teve que fazer o quê? Endireitar a língua de Jeremias para ele não fazer uma tragédia, uma catástrofe, né? O Senhor, né, ele começou a liberar a palavra que não vinha de Deus, e Deus antes precisou, né, ali endireitar a língua de Jeremias antes de poder usá-lo. Não era difícil, não era diferente conosco. Aliás, não é diferente conosco, né? Primeiro, devemos entender que quando Deus nos chama para fazer alguma coisa, não devemos dizer que não podemos fazer. Gente, isso daí me incomoda tanto. Quando Deus chama uma pessoa e a pessoa fala que não. Olha, isso daí é uma conta tão alta, vocês não têm noção. Quando Deus te chama para uma coisa e você fala não para Deus. Você não sabe o peso que isso tem no campo espiritual. Se vocês soubessem, vocês nunca fariam isso. Nunca, nunca. Isso traz consequências e consequências pesadas. Não fala não para Deus, não. Ele deu o filho dele para você, por mim. Não fala não para Deus. Isso é pecado grave no campo espiritual. Olha o que ele falou para Jeremias aqui. Jeremias, tem gente falando, eu falo não porque eu não sou capaz, eu não tenho competência. Olha o que ele falou para Jeremias aqui. Não diga que tu é criança. Que história é essa de dizer que tu não é capaz? Quem tá chamando sou eu. Para com essa palhaçada, tipo assim, entendeu? Deus ali deu uma correção séria a Jeremias. E hoje em dia, até dentro da igreja mesmo, muitas vezes, uma oportunidade, quero não, hoje eu não tô com vontade, não tô bem hoje. Mas é o dia que tu não tá bem mesmo que tu vai deixar o Espírito Santo te usar. É você não sendo capaz mesmo que o Espírito Santo vai te usar. Porque o dia que tu se sentir bem e capaz, é a tua carne que vai ser usada. É você que vai falar. Então para com essa palhaçada de dizer não para Deus e vamos crescer espiritualmente, hein? Antes que Jeová desce o chicote no teu lombo. Vamos lá. Não será diferente conosco. Primeiro devemos aprender que quando Deus nos chama para fazer alguma coisa, não devemos dizer que não podemos fazê-lo. Não diga não para Deus. Se Deus diz que podemos, então nós podemos. Se Deus te chamou, Ele te capacita. Se Ele te ungiu, Ele sabe que você é capaz. Por mais que você se julgue incapaz, quando você chegar no momento, quem vai te usar é Ele. Entendeu? Então, por favor, vigia nisso, né? Se Deus diz que podemos, podemos. Frequentemente falamos de nossas inseguranças ou verbalizamos o que os outros disseram sobre nós, ou às vezes até o que o diabo disse. Não, mas fulano diz que eu não sou capaz, né? Ou às vezes o diabo sopra no ouvido, você não tem condições, você não é capaz, você não vai conseguir. Às vezes usa a pessoa dentro da nossa casa, no meio da nossa família. Gente, como eu ouvi quando eu fui ungida pastora, de familiar, de amigos, né, de pessoas que pararam de falar comigo, porque que absurdo ela ser ungida pastora, eu já estou estudando há anos e a minha unção ainda não chegou. Como eu ouvi isso? Se eu fosse dar ouvido, eu tinha pecado contra Deus. Mas aqui, ó, o que não presta entra aqui, sai aqui, só desce para aqui o que vai me edificar. Só o que vai me edificar. Mulher não pode ser pastora. Como ouvi isso? Meu Deus, como ouvi? A princípio doía. Depois eu fui, né, deixando o domínio próprio tomar conta de mim e colocando na mão do advogado justo e fiel. Hoje, pessoas, homens que falaram que mulher não podia ser pastora, que bateram boca comigo, né, que eu desafiei, já me procuram pedindo até, né, eu acho que eu vou lá, né, quero ser ungido, a senhora me unge. Só que não é assim, a gente tem que orar, né? A minha não foi de qualquer jeito, nem de qualquer um que será, né? Essa responsabilidade é muito grande.
Bom, voltando aqui ao estudo. Se Deus diz que podemos, então podemos. Frequentemente falamos das nossas inseguranças, repetindo, né? Ou verbalizamos os que os outros disseram sobre nós, ou o que o diabo disse. A gente fica repetindo o que o diabo sopra na nossa vida. Eu não tenho competições, eu não tenho capacidade, tá cedo, bebê. Gente, Deus não erra no que ele faz não, viu? Precisamos dizer sobre nós mesmos o que Deus diz sobre nós. Você já parou para pensar o que Deus diz sobre você? É isso que você tem que se preocupar. Jesus disse: não falo minhas próprias palavras, mas a palavra daquele que me enviou. Eu digo somente o que tenho ouvido do meu Pai. Lá em João, capítulo 8, versículo 28, e João, capítulo 12, versículo 50. Deus nos chama para ir para o alto, não é para retroceder, não é para parar, não é para estagnar, ele nos chama para ir para o alto. Ele nos desafia a não mais falar das nossas próprias palavras. Ele quer que falemos não o que vem da alma, mas o que vem do Espírito. Deus está preparando o seu povo para ser usado por ele numa colheita do final dos tempos. Ninguém é usado sem, né, a capacitação de Deus. Ele é quem capacita. Isso significa que Deus deve lidar conosco e que devemos nos submeter a ele e concordar com o que ele manda. Deus quer nos lapidar e muitas das vezes nos lapida no fogo e não no comodismo. Ele tem trabalhado em nossas vidas há anos, mas quando ele nos chama para o ajuste final, para o cara a cara, para o tete a tete, recuamos. Você provavelmente ouviu outras mensagens sobre a língua antes, por isso esta palavra pode não ser uma nova revelação para você, mas a verdade é que, como muitos de nós, você continua tomando certas liberdades que já não lhe são permitidas por Deus. É hora de parar, refletir e se colocar na posição que Deus te chamou e não na que você quer. Você não é mais dono da tua vida, você não é mais dono da tua vontade. Quem te manda é Deus. E se verdadeiramente Deus te manda, posiciona-se aonde Deus te chamou para estar. Amém ou não amém? É forte isso, hein, gente? Nova etapa sempre atrai novos demônios. Às vezes as pessoas entram numa etapa e falam, poxa, eu entrei no emprego novo, a perseguição chegou. Eu entrei no ministério novo, a luta começou a vir, a perseguição. Eu entrei numa igreja nova, o levante veio junto. Novas etapas, novos demônios. Cuidado, abre teus olhos, estejam atentos, porque isso é para fazer você parar, para fazer você desistir. Jeremias 5,14, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que proferiram eles, o povo, tais palavras, eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca, e este povo em lenha, olha que coisa forte, e eles serão consumidos. Olha o perigo de não ouvir a palavra de Deus, né? Se não ouvir, Deus transforma quem não ouviu em lenha e as palavras que saírem da tua boca em fogo. É a palavra de Deus. Não é eu que estou falando. Fogo consumidor. Amém, igreja? A palavra de Deus é fogo consumidor. Deus está nos chamando para subir mais alto. Há uma nova etapa em nossas vidas. Ai, meu Deus, nem fala em nova etapa. Misericórdia, Jesus, teu sangue tem poder. E em cada nova etapa do poder e das bênçãos de Deus, experimentamos também novas perseguições, novas oposições, novas lutas.
novos demônios que se levantam para tentar nos impedir de chegar aonde Deus quer que cheguemos e de fazer e de exercer aquilo que Deus nos chamou para fazer e exercer. Novas etapas, novos demônios. Estejam atentos a isso, pelo amor de Deus, para você não regredir achando que é incapacidade sua, quando na verdade o que você precisa é vencer esses demônios. Amém ou não amém? No passado, Jeremias pode ter falado da maneira que falamos agora, mas Deus estava chamando-o para uma nova etapa. Nela, aquele tipo de falha que causaria sérios problemas, devemos reconhecer que palavras erradas podem abrir portas para o inimigo que não desejaríamos. Durante anos, Deus falou com Joyce para não abrir portas. E um dia ele disse: Joyce, esqueça as portas. Satanás está procurando uma pequena brecha para entrar em sua vida. Não é porta não, uma brechinha mesmo para ele basta. O que quer que Jeremias tenha feito não foi tão agressivo contra o reino das trevas como o que Deus tinha planejado. Creio que a mesma coisa acontece na minha e na sua vida, diz Joyce Meyer. Coisa que Deus deixou passar anteriormente, agora não são mais permitidas. Não podemos andar na carne e na hora de exercer nosso dom espiritual, tentar entrar no espírito rapidamente. Olha que isso é forte, hein? Escuta isso que isso é forte. Tem gente que anda o tempo todo na carne. Xinga palavrão, bebe, né, fornica, faz o que é errado. Aí falou, opa, fui chamado para pregar uma palavra. Vou ficar 3 dias sem cometer nenhum pecado, vou fazer um jejum de purificação e vou lá. Não pode. Não tem como ser isso, igreja. Não podemos andar na carne e na hora de exercer o nosso dom ministerial, tentar entrar rapidamente no espírito. Não. Não haverá nenhum poder nisso, nenhuma unção do Espírito Santo, e o que você fizer não será do Espírito. Se você está na carne, você vai cantar na carne, você vai louvar na carne, você vai pregar na carne, você vai fazer tudo na carne. E vai prestar conta a Deus da sua carne também. Tá? Você tem que estar no Espírito. No Espírito. Deus disse a Jeremias que transformaria suas palavras em fogo e na sua boca, e o povo em lenha. Eu creio nessa mesma coisa em minha vida e no meu ministério. Quando falo as palavras de Deus, quero que tenha um efeito dramático na vida das pessoas, mudando-as rapidamente. Você deveria querer isso também. Não temos mais tempo para um pouco aqui e outro pouco lá. É hora de continuar a obra de Deus. Não tem tempo para você ficar esperando nada. O que você está esperando? Levanta, sai dessa tenda, né? Busca o milagre, né? Como diz o louvor. Sai desse comodismo, sai dessa zona de conforto. Vamos embora fazer a obra de Deus. Jesus está voltando, está esperando o quê? Que ele vem aqui na terra, segura na tua mãozinha e fala, vem filhinho, fazer a obra minha, papai chamou. Ah, faz favor, né? Vamos crescer, né? Ele já te chamou, já te tacou no fogo há muito tempo. Tá esperando o quê? Já transformou a palavra da tua boca em fogo? Aqueles que vão receber em lenha, deixa pegar fogo em tudo, vão queimar tudo. Eita glória! Amém ou não amém? Vamos lá. Continuando. Joyce vai dizer, eu li alguns livros que falavam de reavivamentos passados e de como a unção do Senhor era poderosa nas pregações. Creio que essa é a manifestação de Deus transformando as palavras da boca do pregador em fogo e o povo em lenha. Isso não acontecerá conosco se permitirmos que haja mistura de palavra da nossa boca com a palavra de Deus. Sabe por que muitas das vezes as palavras hoje em dia não estão
contagiando a igreja? Porque estamos colocando nossas palavras no meio da palavra de Deus, estamos interpretando a Bíblia à nossa maneira. Precisamos deixar o Espírito Santo conduzir a palavra e não ficar querendo falar bonito, ser teólogo e esquecer a unção, que é o principal no meio da palavra. A gente vê cada pregação fria, gelada, que a gente fica o tempo todo... Glória a Deus, aleluia. Os outros falam assim, irmão, tá na carne, tá no pecado. Não, às vezes é o pregador que tá falando mais dele do que da palavra. Tem que ser ungido também, tem que buscar unção, tem que abrir a sua boca e deixar sair fogo dela, fogo do Espírito Santo. Aí começa a incendiar tudo. Deixa o Espírito na frente, como diz a frase que não é bíblica. Muita gente fala assim, a Bíblia diz. Não, isso não foi bíblico, mas é uma grande verdade. Use a Bíblia se necessário, pregue a Bíblia se necessário, fale. Amém ou amém? Talvez não experimentemos a perfeição completa nesta área. Fogo, né, Luana? Pastora. Não experimentemos a perfeição completa nessa área, mas é a hora de tratarmos esse compromisso de maneira muito mais séria. Orei por uma unção mais forte, e Deus está prestes a dá-la, mas primeiro ele disse, Joyce, é hora da sua língua se converter, da sua língua ser salva. Quando pedimos algo a Deus, há coisas que devem ser removidas primeiro do caminho, para que a unção possa ser liberada. Quando você pede um dom a Deus, quando você pede alguma coisa a Deus, Deus não faz assim, toma. Não. Primeiro ele começa a tirar coisas que estão ocupando o espaço que aquele dom vai ocupar. Conseguiu entender isso? Eu vou repetir. Quando você pede um dom a Deus, quando você pede alguma coisa a Deus, primeiro Deus tira algo para limpar o espaço que ele vai colocar aquela bênção, aquele dom, aquilo que você está pedindo. Por isso que quando a gente ora, às vezes pedindo alguma coisa a Deus, a gente começa primeiro a perder algumas coisas, a gente fala, meu Deus, eu pedi uma coisa, Deus me deu, Deus me tirou, eu tô pedindo, quanto mais eu peço, mais eu sofro. Não, não é por aí. É porque Deus está limpando, o Espírito Santo está trabalhando a casa, está trabalhando o ambiente que ele vai colocar aquele presente que você pediu a ele. Amém ou não amém? Ao adquirir uma nova mobília, por exemplo, para o quarto, né, maior que o anterior, você pode ter de mudar algumas coisas para colocá-la melhor. Você precisa tirar uma cama velha para botar uma cama nova. Um sofá velho, ganhei um sofá novo. Vou ter que tirar o sofá velho para botar um sofá novo. E eu ganhei um sofá novo. Eita, Deus é bom comigo. Meu quebrou, papai do céu me deu outro. Né? Eita glória. Bom, continuando. Deus cuida dos mínimos detalhes, né? Então, precisamos tirar a velha para entrar o novo. Não cabe tudo junto, não dá para tumultuar tudo, né? Não dá para botar um em cima do outro, não dá para empilhar, né? Fica uma bagunça só. Amém ou não amém? Vamos lá. Ao adquirir uma nova mobília, como já falei, né? Não fique de luto pelo que tem de acabar. Alegre-se com o que está chegando. Eu vou repetir isso, eu vou botar essa frase no meu status. Eu juro que vou. Não juro que juramente. Eu vou repetir, eu vou botar essa frase no meu status. Não fique de luto pelo que tem que acabar. Alegre-se pelo que está chegando. Pega isso aí, faz assim, eu vou jogar de novo. Não fique de luto pelo que tem que se acabar. Acabou, passou. Vira a página. Alegre-se com o que está chegando, com o novo de Deus para a sua vida. Amém ou não amém? Continuando. Que bom, né? Meu sofá, né, Josiane? Eita glória. Depois eu tiro foto e mando para vocês. Deixa eu chegar primeiro, tem que montar. É porque é um sofá, mas não vou falar nada não. Depois eu mostro para vocês. Né, Vanessa? Vamos lá. A língua pesada de Moisés. É a Camila, a Patrícia que está aí, né, Camila? Eu sempre te chamar de Camila. Patrícia e Vanessa. Ou só a Vanessa, ou só a Patrícia, ou os três. Fala aí, dá um amém aí, bota aí.
A língua pesada de Moisés. Bom, nós falamos de Jeremias, né? A Joyce pediu 3 homens, não é isso? Então, falamos de Jeremias, agora vamos falar sobre a língua pesada de Moisés. Êxodo, capítulo 4, versículo 10. Então, disse Moisés ao Senhor. Os 3? Ah, eita glória, a Trindade está junto aí. Os 4, né? Os 4, né, Vanessa? Os 4, né? Então tá bom. Vamos lá. A língua pesada de Moisés. Mãe, Oi? posso atender tia Tânia? Agora não. Agora a mãe tá online. Agora não, tá bom, minha filha? A mãe está online, você desliga, entra com ela e fala: minha mãe está numa live, tá bom? Obrigada, tá bom, minha filha? Amém. Vamos lá. A língua pesada de Moisés. Êxodo, capítulo 4, versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Quando Deus chamou Moisés para ser porta-voz a Faraó, com Faraó aos israelitas, ele alegou que não era tão eloquente para fazer o que Deus queria, porque tinha um problema com a boca. A resposta de Deus, sabe qual foi? A resposta de Deus foi: quem fez a boca do homem? Não sou eu, o Senhor? Gente, a gente tem uma mania de dar umas desculpas esfarrapadas para Deus. Vamos combinar? Quando a gente não quer fazer alguma coisa, quando a gente não quer, a gente está com mal vontade, ou preguiça, né? Ou não respeita a Deus o bastante para poder entender que Ele é o dono das nossas vidas e quando Ele chama... Gente, se eu fosse esperar eu ter condições, vamos combinar aqui uma coisa, se eu fosse esperar eu ter condições, eu ter capacidade para fazer o que eu faço hoje na obra de Deus, vocês não iam me ver lá não, hein? A igreja levando Jesus não existiria não, hein? Pergunta se eu tenho capacidade. Nenhuma. Pergunta se muitas das vezes eu vou para lá cheia de vontade no meu coração. Nenhuma. Sou levada pelo Espírito. Pergunta se é fácil para mim. Não. Pergunta se eu sou capaz. Já estou te respondendo, nem um pouco. Mas a gente tem a mania, né, de falar assim: não hoje não tô bem hoje. Quero ficar na cama, hoje tô com preguiça, hoje eu não quero, hoje eu não vou, hoje não dá. Senhor, isso não é pra mim não, chama outro, não quero. Acorda, né, cria vergonha, ó, vou descer o cajado, cria vergonha, hein. Descer não, o cajado é pra puxar, né. Mas, ó, vamos aprender que aquele que chama, garante. E dizer não pra Deus quando você começar a pedir aquela bênção pra ele também... Tá? Quando ele começar a falar não pra você, aí você vem me pedir a bispa pra orar, que eu vou falar que é o dedinho, ó. Vou orar nada. Você não sabe falar não pra Deus? Então receba o não dele também na sua vida. Ponto final. Você não sabe falar pra Deus não? Você não gosta de falar não pra Deus quando ele manda? Então receba o não dele também na sua vida. Ponto, acabou. Simples assim. Amém ou não amém? Vamos lá. Então Moisés, né? Não sou eu o Senhor? Lá no versículo 11. Às vezes pensamos que Deus não conhece todas as nossas fraquezas. Paz do Senhor, Luza, tudo bem, querida? Às vezes achamos que Deus não conhece todas as nossas fraquezas. Mas, a Luza também é uma aluna nossa aí, né? Mas Ele conhece, tá? Ele conhece. Quando entendi que Deus me chamou para ministrar sua palavra em larga escala, eu o lembrei de que sou mulher, vai dizer Joyce Meyer. Eu me lembrei de que sou mulher. Duvido que Deus tenha se esquecido desse fato algumas vezes. Eu mesma não via nenhum problema nisso, mas conhecia pessoas que não aceitavam o que criou uma certa dúvida em mim. É isso que eu falei aqui, né? Quando eu fui ungida também a pastora, principalmente no início do meu ministério, né? Deus não existe pastora na Bíblia, não existe ministério pastoral feminino, né? Mas o
pastoreado não é um dom? O dom não é para todos? Qual o problema? Onde está o erro? Só que quando Deus me chamou, ele já sabia que eu ouviria essas baboseiras, ele já sabia que eu era mulher, ele já sabia das minhas fraquezas. O nosso Deus que conhece o fim mesmo antes do começo, já sabia que eu passaria por tudo que eu passei. Então, se ele que me chamou sabia de tudo, ele me capacita, ele me garante. Se ele que te chamou, ele sabe, ele conhece a sua história, ele conhece a sua vida, ele conhece as suas condições. Que história é essa de dizer que tu não é capaz? Que tu não pode? Que história é essa de dar ouvido a Boizebu? Bora acordar. Amém? Ela se lembrou, né? Aquela dúvida tinha que ser eliminada antes que ela pudesse prosseguir. Se tem alguém com dúvida aqui relacionada a ministério, relacionada à caminhada espiritual, relacionada a algo na sua vida que Deus tem te chamado a fazer e você tem dito não, é hora de você começar, né? Aliás, já passou da hora de você eliminar essa dúvida da sua vida, hein? Porque talvez seja ela responsável por tantas coisas erradas que têm acontecido na sua vida. No versículo 12, Deus disse a Moisés: vai, pois, agora, e serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Da próxima vez que Deus chamá-lo para falar por ele e o medo nascer em você, lembre-se, ele o enviou, ele será a sua boca e ensinará o que há de dizer. Amém, igreja? Vocês estão entendendo o que Deus está falando aqui nesta noite? Vamos falar aqui agora sobre os lábios impuros de Isaías, o terceiro homem. Nós falamos 3, Jeremias, Moisés. Ela procurou 3 homens, né? De boca, né? Que precisava de conserto na língua. Encontrou Jeremias, encontrou Moisés. Agora vamos para Isaías, os lábios impuros de Isaías. Isaías 6, de 1 a 9, diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo impuro, lábios, e o meu olho viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar. Gente, olha isso! Uma brasa viva que tirara do altar, com uma tenaz, com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoada os teus pecados. Nossa, Isaías foi perdoado no fogo, hein? Imagina como é que queimou aquilo, hein? Jesus! Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviei? A quem há de ir por vós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Depois dessa brasa, né, Isaías? Teve que esperar queimar a língua para ficar esperto, né? Então disse ele: vai e diz a esse povo: ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. Meu Deus. Isaías 6, de 1 a 9. Igreja, amigos, irmãos,
O chamado de Isaías é um exemplo excelente da necessidade de Deus purificar a língua antes de usar o homem. É um exemplo de que Deus tira coisas de nossas vidas para nos abençoar com outros dons. Maria Clara, paz querida, seja bem-vinda. A passagem bíblica me ensina que quando entramos na presença de Deus, Ele vai lidar conosco. Isaías percebe que tinha uma língua impura. Creio que o clamor do seu coração era por mudança. Por isso Deus lhe enviou ajuda. A aproximação do serafim com uma brasa viva é registrada aqui como um acontecimento instantâneo, o que nem sempre vai acontecer conosco. Preferimos um livramento milagroso, mas normalmente, creio a maioria das vezes, o Senhor tem de nos colocar num processo de limpeza. Isaías recebeu ali um processo de limpeza instantâneo. Chegou com a brasa de fogo e queimou mesmo o pecado, a impureza. Mas conosco nós passamos por um processo mais lento, porque nós não suportaríamos. Creio que não suportaríamos como Isaías ali suportou naquele momento, né? E também Deus hoje em dia ele trabalha já mais com a sua benevolência, com a sua misericórdia, depois, que Jesus, o filho dele, se entregou por nós. Vamos continuar. O que precisamos... Perdão, deixa eu ver onde que eu me perdi aqui. Creio que o clamor do coração era por mudança. Tá aqui. Deus trabalha num processo mais, lento conosco, O processo de limpeza de Jeremias foi instantâneo. O que precisamos extrair desse versículo é o princípio estabelecido nele. O versículo 7 declara que o pecado de Isaías foi perdoado, portanto, podemos presumir a sua língua impura era pecadora e precisava ser purificada, No versículo 8, vemos o chamado de Isaías. Deus disse: a quem enviarei? A quem irá de ir? Por vós? Por nós? Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Seu coração queria servir ao Senhor, o que Deus já sabia antes de levá-lo à sua presença. Deus conhece o seu coração. Minha linda, também te amo, querida. Beijo, minha linda, também amo você, viu? Regina, tá falando te amo, Nina, aí, viu? A Maria Clara tá falando lá, te amo, Nina, na live, tá? Deus já conhece o seu coração. Ele sabe o que você precisa, ele sabe o que você carece, ele sabe o que você necessita e ele sabe também que você não vai dizer não para Deus. Quando você diz não, você entristece, aí você pode passar pelo processo da brasa na boca de Isaías, Da brasa viva, do tratamento de Deus para você não dizer não para ele, porque ele sabe que se ele te chamou, você é capaz. Amém ou não amém? Ele conhece o teu coração, não tenha medo. Talvez você não conheça, mas se ele te chamou, ele conhece. Isaías respondeu: eis-me aqui. Deus nele conhece, ele sabe. Deus sempre busca alguém que tenha um coração perfeito em relação a ele. Não necessariamente alguém que tenha um coração perfeito diante dele, viu? Ele não está procurando alguém que tenha um coração perfeito, mas ele está procurando alguém que tenha um coração, que respeite, que ame, que obedeça a ele. Quando o Senhor tem o coração, ele sempre pode mudar o comportamento. Se nós colocarmos o nosso coração na mão dele, com defeito ou sem defeito, ele muda, ele trabalha, ele limpa, ele, é só dar liberdade ao Espírito Santo. Em verdade, eu deveria encorajar quem quer ser usado por Deus, mas sente que tem defeitos demais. Olha só, essa verdade deveria encorajar quem quer ser usado por Deus, mas sente que tem defeito demais. Quem não tem, meu irmão? Deus usa vaso rachado. Deus usa vaso rachado.
Vamos a Ele como estamos e Ele nos molda, nos transforma em vasos para seu uso. Isaías 6:8, Isaías 6:8, 2 Timóteo 2:21, depois que os lábios de Isaías foram purificados no versículo 9, Deus disse, vai e diz ao teu povo, o chamado, a unção, a capacitação, às vezes são concedidos separadamente e em diferentes períodos de tempo. É na prática, atuando, que o Senhor vai trabalhando. Amém ou não amém? E para encerrar a aula de hoje, chamado, unção, capacitação, lançar um fundamento antes da edificação. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11 diz, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo, Messias, o ungido. Amém? Deus me chamou, me ungiu. E essa unção aumentava enquanto eu ganhava experiência na ministração e me submetia à obra do Espírito Santo em minha vida. Ele me capacitou, me libertou, né? E assim como faz comigo, com ela, fez comigo, contigo, nos capacita, nos liberta, para seguir em frente e começar a edificar seu reino somente depois de um fundamento adequado foi construído. Se você quer edificar o reino de Deus, deve gastar tempo em lançar o fundamento adequado. Um dos primeiros passos para lançar esse fundamento é endireitarmos a nossa língua. Fale menos. Fale menos, o menos possível. A Bíblia nos ensina a fugir das más conversações, vida alheia, vida dos outros. Quer te achar chata, antipática, séria, seca, problema de quem te julgar. Quanto menos tu falar, menos tu vai pecar. Amém ou não amém? Senhor, salva a minha língua. João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jeremias, e aqui eu encerro, Jeremias, Moisés, Isaías, percebem que Deus tinha de mudar alguma coisa na língua deles para poder cumprir o chamado divino. O mesmo acontece comigo, diz Joyce Meyer, e ela diz, e eu afirmo, endosso e concordo, o mesmo acontece comigo e com você. Deus cuidará da nossa língua, mas primeiro devemos entender que necessitamos dessa cura. Pai, eu necessito dessa cura. Deixa Deus curar a tua língua. Deixa. Jesus disse que a verdade nos liberta. Se você está falando aí, eu não preciso de cura na minha língua, você não vai ser liberto nunca, porque tu precisa, eu preciso, todos nós precisamos. O que precisamos dizer ao Senhor é, minha língua precisa ser salva. Pai amado, Pai querido, é no nome do teu Filho amado Jesus que nesse momento eu coloco cada pessoa que participou desse estudo nas tuas mãos. Pai, eu ministro a cura da nossa língua e eu confesso, eu preciso que a minha língua seja curada, seja salva e seja liberta. E eu sei que todos nós precisamos, muito embora possa haver pessoas que não concordem com isso, mas eu tenho certeza que aqueles que concordarem, assumirem e aceitarem, o Senhor ajudará, transformará, curará a nossa língua para que possamos ser mais usados por Ti, mais abençoados por Ti e crescermos em sabedoria, graça e misericórdia. Eis-nos aqui, Pai, salve a minha língua, conserte a minha língua, transforme a minha língua para que eu possa falar menos para o homem e mais contigo. Não falar da vida alheia e falar, meu Pai, aquilo que possa edificar, para que da minha boca e dos meus lábios saia um fogo e que cada ouvinte, meu Pai, sejam lenha, sejam assim, meu Pai, lapidados, sejam assim, meu Pai, limpos, sejam assim purificados, sejam assim transformados, não para minha glória, porque nada tenho, mas para a honra e glória do teu nome. Amém. Aqui eu encerro a aula de hoje, agradecendo a presença de vocês, e na próxima aula, que é a 16ª, nós vamos falar o jejum inclui a língua. O jejum inclui a língua. Amém ou não amém?
A paz do Senhor para todos vocês que estão conosco, que passaram por aqui ou que virão depois. Deus te abençoe. Até a próxima.